Queridos homens de coragem, é uma alegria muito grande a gente estar retomando, depois de um tempo, né, que nós tivemos sem colocar nenhum vídeo do Papo Entre Irmãos, em função dos vários eventos que aconteceram. A jornada de oração, a visita dos irmãos Kendrick no Brasil, e agora nós estamos retomando o Papo Entre Irmãos. Não é isso, Marcelo? Tava com saudade já. Você não sabia mais nem para onde olhar, né? Para que câmera olhar? Era a tua câmera. É verdade. E hoje a gente vai começar esse nosso Papo Entre Irmãos com o seguinte tema. É um tema realmente, como diz o Marcelo, eu vou roubar dele essa expressão, é um tema espinhoso, né? A crise da modernidade, o que significa ser homem nos dias de hoje? A gente vai usar alguns textos bíblicos aqui e vamos bater um papo sobre aquilo que a Bíblia nos fala do que é ser um homem e o que está acontecendo na sociedade moderna, não é, Marcelo? Ressignificar o papel do homem, não só dentro de casa, mas também fora de casa, né, Oni? Perdeu-se um pouco o significado. Perdeu em casa, no trabalho, né? As coisas estão caminhando de um jeito que muitas vezes os papéis estão se invertendo, enfim. Vamos ver qual é a luz que a palavra de Deus traz sobre isso. Lá em 1 Coríntios 16, 13 e 14, o texto diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, e aí eu gostei muito dessa expressão aqui, sejam homens de coragem, sejam fortes, mas façam tudo com amor. Então, Marcelo, na tua visão, nos dias de hoje, o que você acha que significa ser homem nos dias de hoje, olhando para esse texto? Em primeiro lugar, servir, né? O homem, ele está sendo muito visto, principalmente, né, como aquele papel machista e tal, do autoritarismo, de fazer a coisa acontecer do jeito dele, de coordenar a família, de ser o cabeça de uma forma errada, né? Verdade. Mas, na verdade, o líder é aquele que serve, é aquele que provém, aquele que protege, que sabe servir, que sabe prover, que sabe proteger. E o autoritarismo não tem nada a ver com masculinidade. É verdade, né? Nada a ver. O homem de verdade, ele não precisa gritar, ele não precisa se impor, né? Ele é de verdade porque ele é um servo do Deus vivo, ele é iluminado por Deus para fazer o papel dele de homem dentro da sociedade e fora da sociedade, dentro de casa e fora de casa. Então, ressignificar o papel do homem de verdade, um homem de coragem, que sabe ser homem, que sabe também, Oni, assumir o seu papel de homem, porque tem muito homem hoje que está deixando a desejar. Né? Eu acho que hoje em dia as demandas são tão grandes, né? De trabalho, o trânsito, essa loucura toda, que muitas vezes, por exemplo, falar em relação à família. O homem chega em casa à noite cansado, o que ele quer mais é tomar um banho, jantar e ir dormir, e às vezes relegando a esposa, a educação dos filhos, o lar como um todo. Resolve aí. Resolve aí, dá o teu jeito. jeito. Exatamente. E na realidade isso tem trazido até para a mulher, a gente já falou isso em podcast anterior aqui, né? Um peso muito grande sobre os ombros dela, o cara vai se alienando e vai fugindo até daquele princípio lá de Gênesis, quando Deus criou o homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quem é que cuidou de tudo, preparou tudo, quem era aquele que estava à frente de tudo? Era Deus. Né? Então o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, o homem de coragem, ele precisa chamar para si a sua responsabilidade. Na sociedade, na família, na igreja, no trabalho, onde ele for, que você falou muito bem, ele é um servo do Deus vivo, iluminado por Deus para fazer o que é certo. Né? E agora lá, por exemplo, Efésios 5:25,
Paulo nos ensina que o amor é sacrificial. A gente sabe disso, ouve isso, né? E que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, essa função do papel de marido, de pai, ela exige sacrifício. Muitas vezes tem que abrir mão daquilo que você acha que é um direito seu em prol da sua família, né? Ser um pai presente. Quantos problemas a gente não vê hoje pela ausência ausência da presença do pai? O pai não é presente, ele é um pai ausente, né? Aí os filhos estão entregues. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério chamado tecnologia, né? Hoje em dia, cada vez mais os adolescentes, as crianças estão envolvidas com essa questão do celular, das mídias sociais, e isso tem trazido um problema sério para dentro das famílias, né? Essa questão da criação do filho, principalmente dependendo da idade, né? Passando da adolescência para a juventude, e até mesmo se aproximando da adolescência, pré-adolescência, o homem tem que tomar um cuidado danado também, porque se impor, estabelecer limites e fazer com que o seu filho entenda que você é autoridade, não pode permitir que o seu filho fique irado com você e você perca o coração do seu filho por intermédio da razão. Ele vai saber que você tem razão, que você está fazendo a coisa certa, que é para o bem dele, e de uma maneira racional ele vai fazer o que você quer, mas você não vai ter o coração dele. Então o homem tem que saber dosar que a maneira como ele vai pedir o filho para cumprir determinados papéis, para que ele não perca o coração do filho e da filha por conta do autoritarismo, do machismo, né? E ao mesmo tempo ser firme. É aquela coisa, né? Você tem que ser firme sem perder a ternura jamais. Né? Senão você vai perder. E o coração do seu filho é muito mais importante que a razão dele. E que a sua própria razão, às vezes, né? Você precisa. Não que você vai abrir mão do certo. Jamais. Mas muitas vezes até a forma como se fala, como se coloca determinadas questões. Tom de voz. O tom de voz surte um outro efeito. Dizem até aí os entendidos em linguística e neurolinguística que muitas vezes pesa muito mais o jeito que você fala do que o que você fala. Para o bem ou para o mal. Às vezes você fala uma coisa boa de uma maneira agressiva. A gente tem alguns exemplos disso aí, às vezes até no meio cristão, né? Existem alguns que são extremamente agressivos ao falar. E aí o belo se torna feio, porque a pessoa não sabe colocar. Então o pai, a mãe, e aí o papel do homem na sociedade, ele é muito importante, porque ele é o centro da família, o pivô da família, é o exemplo para a mãe, para os filhos. E uma coisa que a gente ouve falar, e que já falamos isso aqui também, essa expressão é bastante conhecida de todos vocês, porque o papel do pai é ser exemplo. E se você é exemplo, o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta você mandar o seu filho orar se você não ora. Não adianta você mandar seu filho ler a Bíblia se ele não vê você manuseando a palavra de Deus, se você não tem um momento de comunhão com Deus. Então é uma coisa assim, que eu vejo que é muito mais pela ação do que pela voz, né? Às vezes é hora até de calar. Falar um pouco mais na frente, não é isso? Parece ser retardado, mas não é, ser inteligente. Né? Você não está retardando o que você tem que falar, você está sendo inteligente, porque num dado momento, se você não tomar cuidado, você vai falar exatamente da maneira que você não tem que falar. Então, se o assunto for espinhoso, é sábio deixar para um pouco depois, talvez até para o dia seguinte, e antes de tratar esse assunto, fazer uma oração, né? É isso aí. Senhor, eu não sei tratar disso. Tu sabe, então me ajuda. É verdade. Então a gente vê que hoje o papel do homem na sociedade passa muito pelo resgate daquilo que já foi no passado, né? O homem antigamente era muito mais o chefe da família, o provedor, o pai.
ele trazia essa responsabilidade, porque de uma certa forma ele acabou com o passar do tempo dividindo isso com a mãe, porque os dois saem para trabalhar, um para cada lado, às vezes o orçamento é compartilhado, então muitas vezes a mulher está ocupando essa posição a qual o homem jamais poderia se eximir dela, porque a responsabilidade espiritual é dele, né? Ele é o responsável perante Deus pela família dele e perante a sociedade também. A gente sabe que uma família feliz é uma família que tem o padrão, o modelo judaico-cristão, né? Marido, mulher e filhos, não é isso? É. E a questão da aceitação da liderança, vamos dizer assim, pela tua família, que a gente está falando de família aí, ela vai com certeza ser impactada pela forma como você está liderando. Então, se você liderar de uma maneira cristã, olhando para o que o Senhor quer de você, da forma que você tem que falar, o que você tem que falar e na hora que você tem que falar, cara, isso vai ser para a família um bálsamo, não vai ser um peso. Você vai tratar de assuntos espinhosos de uma maneira que vai funcionar. O pessoal vai olhar, a tua família vai olhar numa mesa, numa reunião ou tal, ou até mesmo de maneira pontual vai falar, cara, eu tenho que fazer isso realmente, estou exagerando, estou fazendo isso aqui, não era para fazer, estou tratando disso de uma maneira que não era para tratar. Não deveria. E esse papel do homem é tão bonito quando ele é bem feito, né? Nós tivemos um pai que na minha época, ele sabia tratar um pouco isso. No teu caso, mais ainda, né, Oni? Eu peguei uma fase muito boa do papai, né? No início da caminhada conjugal dele com a mamãe, eu fui o filho mais velho, então... Tu viu muita coisa boa. Muita coisa boa e que serviu de exemplo para mim. E depois, com o passar do tempo, eu vi muita coisa ruim também, que não serviu de exemplo. E aí eu tinha dois caminhos a escolher, ou fazer igual ou ser diferente. E graças a Deus nisso, o Evangelho faz uma diferença enorme, né? Amém. Porque a gente que teme ao Senhor, por mais que você erre, tropece, caia, o teu objetivo é sempre acertar. É jamais, como diz lá em Romanos, se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da mente. É o que a gente tem que procurar fazer a cada dia. Então, querido homem de coragem, se você até agora tem alguma dificuldade em relação a identificar o seu papel de homem na sociedade, na família, na igreja, se você luta com alguma questão, como disse o Marcelo, né? Se você às vezes fala na hora que não deve, deixa de falar na hora que deve, peça sabedoria a Deus. A palavra de Deus nos garante que se a gente pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar. Salomão fez isso, né? E o melhor de tudo é que dá para corrigir, mesmo se você tiver 70 anos. Né, isso Oni? aí. O bom do evangelho é que você pode, a cada manhã que você acorda, começar dali a sua vida. Né? Começar É bom demais isso, né? Acordar perdoado e começar tudo de novo. Começar o nosso tudo de novo. Ponto 10 lá do termo de compromisso do homem de coragem diz isso, né? Eu vou me esforçar para cumprir todos esses pontos até o fim da minha vida. Mas eu assumo o compromisso de que se um dia eu cair, eu vou me levantar e vou continuar com a graça do Pai Celestial. Então, o inimigo é acusador. Ele fica jogando, às vezes, em cima da gente o passado, os erros do passado, para evitar que você tenha um presente e um futuro abençoado. Mas quando você acorda do jeito que o Marcelo falou, se sentindo perdoado, é um novo dia, uma nova história. Você pode mudar a história da sua vida a partir do momento que você entende isso. Que o perdão de Deus nos purifica e nos dá uma nova dimensão de vida dentro desse contexto de o homem, no papel do homem na sociedade moderna de hoje. Não é, Marcelo? Pode ser refeito, pode ser reescrito, a tua história pode ser uma outra, você pode se perdoar sim. E eu acho o seguinte, você de vez em quando tem que pegar leve consigo mesmo, né? De vez em quando a gente pega muito pesado. A gente pede perdão a Deus por determinados pecados e erros que a gente comete, Deus perdoa e a gente continua carregando esse fardo na mochila da... Deus, você pede perdão verdadeiramente, abandona o pecado, Deus perdoa, joga no mais profundo mar do esquecimento. Aí de vez em quando você pega uma varinha de anzol e vai lá pescar aquela lembrança ruim, aquela situação ruim.
Então, não deixe jamais o inimigo te acusar. Se você já se colocou diante de Deus, já se apropriou do perdão do Senhor e começou uma nova vida como homem, na família, na sociedade, na igreja. Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê a certeza de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, se renovam a cada manhã. Porque elas se renovam a cada manhã. Então, todas as misericórdias que você usou hoje de Deus na sua vida, amanhã tem tudo de novo. Tudo de novo. Amém. Bom demais. Deus nos ajude. É isso aí, querido. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de fazer um comentário. Isso é muito importante para o canal do Homens de Coragem. A propósito, nós estamos com mais de 2.200 visualizações do podcast com os irmãos Kendrick, que foi feito lá em São Paulo. Divulguem. Divulgue. Se você não assistiu ainda, assista, porque são homens de Deus, alguém que realmente Deus está usando para mexer na estrutura, para mexer com o mundo. O filme A Forja no Brasil é campeão de bilheteria. Tem sido assim, eu recebi agora, recentemente, um vídeo de um shopping sendo invadido pelos crentes para assistir o filme A Forja. Mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo, fecharam todas as salas do cinema que estava passando o filme e foram cantando, louvando, entrando no shopping, e todo mundo parando, que não estava entendendo. O dia que nós fomos aqui na Barra teve aplauso, né? Então, eu nunca tinha ouvido. Nunca vi. Terminar o filme, nós fomos assistir juntos aqui, terminar o filme e o povo aplaudir, né? Então não deixe de assistir se você ainda não assistiu. Visite o nosso canal do YouTube, assista o podcast, divulgue. Contamos com você, querido Homens de Coragem. Deus nos ajude e nos abençoe. Até a próxima. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.